Oi, gente! Começando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Hoje eu tô com a empresária e cabeleireira Vera Lúcia, a rainha das mechas, quem cuida do meu cabelo lá no Espaço das Loiras. Verinha, vamos falar um pouquinho da sua vida, por que você escolheu ser empresária, mexer na área da beleza, com cabelo, virar a rainha das mechas. Quero que os meus telespectadores conheçam um pouquinho de você. Oi, gente! Então, Ingrid, primeiramente é um prazer enorme Todo estar meu. aqui, né? Fazer parte desse podcast com você, vir prestigiar. E eu costumo dizer que eu caí de paraquedas, né, nesse mundo, né, da beleza, porque não era o meu objetivo, não. Sério, Verinha? Não. Eu sou de uma família de funcionário público. Meu pai era funcionário público, meus irmãos. Então, meu pai falava, como eu sou a caçula, né? Não, você tem que fazer um concurso. Concurso também. Né? E Brasília é assim, né? De concurso. Não, ainda mais família todo mundo quer que seja, né? E aí eu falei assim, tá bom, pai. Então, acabou que eu fui estudar, tranquei minha faculdade e tinha acabado de casar. E eu falei assim, não, vamos fazer então um concurso para Polícia Militar. Ia ser policial, achava bonito. Gente. E fiquei 2 anos estudando mesmo. Eu falei assim, agora vai. Aí o concurso sai, não sai, concurso sai, não sai. De repente, o concurso foi e saiu. E aí aquela euforia toda no cursinho, vambora, vambora. E quando eu olho, penso que não, saiu para o nível superior, você acredita? E eu tinha trancado minha faculdade. E aí foi um balde de água fria. Aí eu falei assim, não. Agora, eu preciso fazer algo para ter uma renda. Então, que me traga uma renda o mais rápido possível. Sim. E aí foi onde eu falei, o que eu faço de legal? O que eu faço de bom? Aí eu gosto de mexer com cabelo, né? Ficava brincando com o cabelo das minhas amigas, cunhada. Eu falei assim, não, eu vou ser cabeleireira. E aí me matriculei num curso, isso foi em 2003. E comecei aí a cuidar de cabelo, a investir nessa área. E, assim, eu sempre gostei muito de cabelo, então eu fazia muito bem feito, né? Que eu sempre acho, já que você vai entrar para fazer algo, que você faça com amor, né? Que você entregue amor, que você vai ter sucesso. E aí, acabou que eu gostei dessa área, comecei a trabalhar nessa área, não entrei de cara ainda. Comecei a trabalhar só finais de semana no salão de uma amiga, fazer estágio, né? Amiga da família. E durante a semana eu dava aula de informática, eu cuidava de criancinhas, uma escola particular. E sexta e sábado eu estava no salão. E quando foi em 2015 eu saí desse emprego. Ainda tentei outro emprego como secretária, mas aí era de segunda a sexta, sobrava só o sábado. E aí foi onde eu vi. Eu falei assim, gente, eu tô ganhando mais dinheiro no sábado, no salão, do que trabalhando fechada durante a semana. Aí eu arrisquei. Eu falei assim, eu vou sair daqui. Aí fui pedir conta do emprego como secretária e me dediquei a salão de beleza. Então, isso já era, 2005. E aí, 2005, eu fiquei de 2005 a 2007 num salão. E aí, eu lembro como se fosse hoje. A dona chegou em mim, né? Uma colega dela falou assim, você não tá vendo que a Vera tá chamando a atenção do seu salão? Porque tinha uma fila, assim, querendo fazer comigo sobrancelha. Eu tava só começando, ainda nem pensava em fazer mechas. E aí, a dona chegou, né? A Jo virou e falou assim, Vera, você não acha que tá na hora de você abrir seu salão, não? É mesmo? Desse jeito. Que legal. Aí, eu falei assim, gente, será que não é a hora de eu abrir? Aí, eu sou, assim, muito arrojada, né? Eu coloco assim, eu falo, papai do céu, será que é a hora? Então vamos. Às vezes eu nem espero a resposta dele, eu já vou logo para fazer. E aí fui e abri o meu salão. E isso foi em Braslândia, na cidade, né, onde eu nasci, da minha família. E a gente ficou lá nesse salão. Eu fiquei ainda, Ingrid, nesse salão. Abri em 2007, fui lá abrir meu primeiro salão, pequenininho. Era eu, aí eu contratei uma manicure e levei uma recepcionista. Então, ficamos 3 pessoas nesse salão. E nessa época, eu nem sonhava em fazer mechas. Eu gostava de fazer penteado e maquiagem. É mesmo? Aí, eu fiz curso de especialização nessa área e comecei a atender noivas. Então, eu fazia muita noiva. Eu lembro da história. Muita noiva. E eu lembro que, antes de eu abrir esse salão, o único pedido que eu falei foi assim, Senhor, eu quero muito que o meu salão seja conhecido na cidade, eu quero ser conhecida na cidade.
E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar em 2007 trabalhando, aí mudei de endereço, não deu certo, voltei de novo para o endereço anterior, nessas tentativas de empreender. E aí foi quando eu consegui um salão um pouco mais estruturado em Braslândia. E uma cliente entrou para fazer sobrancelha e ela falou assim, tem vaga? Eu falei assim, tem. Ela falou assim, tem como? Pode ser agora? Eu falei assim, pode entrar. Aí ela entrou e ela virou para mim e falou assim, o meu sonho era entrar nesse salão. Eu ouvia demais falar de você e o meu sonho era ser atendida aqui. Olha, que E legal. aí na hora, eu Ganhou lembrei seu do pedido. dia, né? Ganhei meu dia. E na hora eu lembrei do pedido que eu tinha feito para Deus e realmente tinha se concretizado, né? E aí eu casei muita gente em Braslândia. Então fiz muita noiva, debutante, aniversário, cuidava demais. Mas também continuava fazendo mechas. Mas era uma ou outra, não tinha essa dedicação, não tinha especialização nisso. E aí... E quando que deu aquele estalo? Não, vou mudar de novo e agora vou me dedicar às mechas. Vou me dedicar às mechas. Eu costumo dizer que não foi nem eu. Não é eu. Não é eu que faço essas doideiras, né? Essas coisas acontecerem. Eu lembro que eu saí de uma loja e fui para uma casa muito bonita, montei o dia da noiva lá nessa casa. E o meu salão, ele era bem movimentado em Braslândia. E aí, o que acontecia? Essa casa era numa rua, era a segunda casa de esquina. E as clientes, ao invés de estacionarem no estacionamento ao lado, elas estacionavam em frente à casa. Então, na rua. E aí ia ficando aquele monte de carro. Aquele tumulto na rua. Aí, de frente, tinha um policial civil que tinha um filho que tinha um filho de 3 aninhos. E ele queria caminhar, andar, levar ele para andar de bicicleta. E dia de sábado era muito tumultuado lá na rua. Aí ele foi e denunciou meu salão. Ele fez uma denúncia na AGFIS. E a AGFIS foi lá e me deu 30 dias para eu fechar o salão. E aí foi onde eu perdi o ânimo, perdi a vontade de ficar em Braslândia. Porque, fora isso, tinha uma concorrência um pouco desleal. Quanto que os outros salões... Vera, você fez orçamento na Vera? Fiz. Quanto que foi lá? Foi 100. Aí a pessoa falava, eu faço 80. E queria aí, tirar suas clientes. Queria tirar minha clientela. E aí essas coisas foram acontecendo, né? E eu já vinha muito pedindo direcionamento para Deus. E eu lembro que teve uma missionária que falou para mim, olha, seu tempo aqui em Braslândia acabou. Você vai para um lugar, você vai abrir salão em outro lugar, não sei onde, e vai ser bem movimentado. Eu falei assim, amém, eu recebo. E segue seu rumo. E aí, eu, sem saber mesmo o que fazer, e tinha uma colega cabeleireira de Braslândia, a Patrícia, ela tinha aberto o salão em Águas Claras. E aí, ela virou para mim e falou assim, Vera, Braslândia não é para você. Você tem que ir para Águas Claras, lá que é o seu lugar. Aí eu falei assim, Patrícia, como assim? Eu nunca saí de Braslândia, eu morei minha vida toda aqui, nunca saí... Não, vai lá no meu salão para você conhecer. Aí eu fui fazer uma visita no salão dela, cheguei lá bem movimentado, numa terça-feira. E aí, quando eu entrei em Águas Claras, pensa aquela pessoa do interior, né? Aquela cidade de pedra, né? Que é a minha cidade, Braslândia, bem do interior. E você chega em Águas Claras, aquele monte de edifício aí... Um monte de gente, trânsito. Aquele trânsito e tudo. Eu falei assim, meu Deus, que cidade linda. Uma energia maravilhosa que eu senti. Eu falei assim, eu acho que eu vou vir. E aí, fui visitar o salão dela, né? Gostei muito. E aí, aquele desejo foi aumentando dentro do meu coração. Aí, eu coloquei meu salão à venda em Braslândia. E falei, eu vou para Águas Claras. Aí, eu pedi direcionamento. Falei assim, se eu for comigo, vai dar tudo certo. As portas vão se abrir. Mas se também não for, a gente não vai. E aí, eu comecei a procurar loja em Águas Claras. E encontrei uma loja lá. E... uma loja, um aluguel bem considerável na época, mas deu tudo certo. Não sei, eu falei assim, gente, deu tudo certo, então vamos embora. Aí eu fui e fiquei preocupada. Eu falei assim, gente, como assim? Eu tô saindo de Braslândia. Eu não tenho, minha clientela é de Braslândia, elas não vão sair para ir atrás de mim em Águas Claras. Eu tinha só uma cliente que mudou de Braslândia para Vicente Pires, que ela falou, onde você for, eu vou. Que era a Lourdes, até hoje está comigo. Mas, quando eu cheguei lá, eu falei assim,
Começar tudo de novo. Começar de novo. O que eu vou fazer? É, faz parte, né? Faz parte, é um desafio, né? É. Que é de quem empreende. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque não é Empreender fácil. é coragem. Não, empreender é coragem. Porque se a gente não tiver coragem, vai ter muito... Eu costumo dizer que é uma montanha russa. Hoje você tá lá em cima, amanhã você tá lá embaixo. E só não chega lá no topo da montanha quem desistiu. Quem desiste, é. Quem não desiste. pode desistir, não. Não pode desistir. E aí, lá em Águas Claras, começou as mechas. Aí a Patrícia foi e falou assim, Vera, tem um grupo aqui, tem muitos grupos aqui, tem um grupo Mães Amigas de Águas Claras. Você podia fazer uma postagem lá que dá muito certo. E aí foi o que eu fiz. Peguei num domingo e postei uma mecha. E olha que eu poderia ter postado penteado, maquiagem, não. Postei uma mecha. Aí, postei um cabelo bem loiro que eu tinha feito. Aí pronto. É o que faz sucesso, né? E era um cabelo bem claro e acaba que é o que eu... Hoje em dia, no Espaço das Loiras, sou especialista mesmo em loiros. E aí, começou. Na época, era o Facebook, que estava começando, né? Uhum. E Braslândia era tão... O pessoal era tão mais pacato que não tinha esse hábito de internet. E eu me surpreendi num domingo, depois da postagem, porque eu recebi... Quando eu olhei assim, tinha inúmeras solicitações de mensagem. De amizade e um monte de mensagens. Eu falei assim, gente, onde você atende? Onde você atende? Tem horário? Tem horário? Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Que é isso? Aí eu, caramba. Aí eu falei assim, não. É a resposta mesmo, é de Deus, é de Deus. E aí foi onde eu comecei a montar a minha clientela, comecei a fazer cabelos mesmo. Aí foi, como era muita procura de mecha, eu comecei a fazer mais mechas. E durante 6 meses, nesse local, nesse salão, eu tive uma clientela, eu consegui honrar com funcionário, com aluguel. Mas aí veio a Copa de 2014. E quando veio a Copa de 2014, um pouquinho antes, tinha montado do lado do meu salão também um salão bem estruturado, estilo Águas Claras, todo requintado. E aí foi onde começou o meu primeiro desafio na cidade grande, né? O movimento começou a cair, veio a Copa, não tive movimento. Então, eu tive que desfazer do meu salão e eu fui gerenciar um outro salão. Começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Meu Deus. Mas aí eu já tinha conseguido uma clientelazinha pequena de mecha. Mas aí essa Patrícia, a mesma que me trouxe, falou, Vera, eu tô vendendo meu... Aliás, eu vendi o meu salão para uma senhora. Ela é investidora e ela não entende nada de salão. Por que você não vai lá falar com ela? Aí foi onde eu fui. Entrei lá, falei com ela, ofereci o meu movimento, ofereci a minha equipe e ela aceitou. E aí foi onde eu fiquei por 1 ano e meio gerenciando o salão dela. Mas ainda assim, eu não era conhecida em Águas Claras. Ela é muito grande, né? É muito grande. A minha clientela, eu tinha uma clientela pequena. E foi 1 ano em que eu descansei minha cabeça de empresária. Eu fiquei lá gerenciando. Tranquila. Mas eu, com uma filha de 4 anos, eu já estava divorciada. Então, eu ia e vinha todos os dias, então eu tinha que pensar na minha filha. E foi onde eu parei num dia, em julho de 2015, e me questionei. Eu falei assim, Senhor, eu vim para cá, para Águas Claras, para eu ter o meu salão, eu vim para prosperar. E eu não estou prosperando, eu estou aqui recebendo um salário muito baixo do que eu preciso. Então, não é essa vida que eu quero. E aí foi onde eu decidi, nessa época, sair do salão. E foi onde começou a surgir a ideia do Espaço das Loiras. Eu falei assim, eu vou montar algo que eu vá atender a cliente em casa. Eu levo secador, levo lavatório e eu faço as mechas dela na casa dela. Eu vou fazer um atendimento home e eu vou de casa em casa. E aí tinha um colega que trabalhava no marketing. Gente, quanta coisa, Verinha. E eu contratei ele, o serviço dele, eu falei assim... Aí eu falei pra ele, da minha ideia, ele falou, Vera, essa ideia sua é muito boa. Como assim? Essa sua ideia é muito boa. Eu falei assim... Aí ele foi e falou, mas você não pode colocar o nome de Vera. Vera Lúcia Salão, Vera Lúcia Ré. Não faz sentido. Esse daí dá para virar uma franquia. Então, vamos colocar um nome que facilite a venda lá no futuro. Aí ele falou assim, tá bom, então vamos. Aí ele foi e falou assim... Aí a gente pensando em nome, chegamos no nome Espaço das Loiras. Porque realmente... Chamativo, né, Espaço das Loiras. Eu falei, eu não quero nada americanizado, eu quero algo bem claro, direto, que a pessoa escuta e fala, Espaço das Loiras. Pronto.
remete a Sabe mechas. que loira vai estar lá. Loira vai estar lá. Então, eu vou atrair as loiras, né? E aí, foi isso que aconteceu. E eu tive, nessa época, eu cheguei na dona do salão, no filho da dona, e falei assim, olha, eu quero uma reunião com vocês na terça-feira. Porque eu tinha decidido sair do salão. E quando eu resolvi abrir o espaço das loiras, eu fui atrás de uma especialização em loiras. Uhum. Então, eu fui pesquisar onde que eu poderia estar me especializando para entregar um bom serviço. E aí, eu conheci uma cabeleireira em Natal, a Tatiana. Eu gostei muito dos trabalhos dela, Tatiana Van Campo. E falei, vou fazer uma especialização com ela. Um dia era 3 mil e 4 dias eram 12 mil. Eu não tinha esse dinheiro na época. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu vou trabalhar e vou juntar para eu fazer essa especialização com ela. Vou começar a atender de casa em casa. E aí eu marquei a reunião para eu encerrar. E aí eu fui numa sexta-feira, que antecedia a reunião seria na terça. Chegou uma cabeleireira lá no salão. E aí ela queria falar com a dona. A recepcionista falou assim, ó, a dona não tá, mas a gerente tá. E aí eu lembro, nesse dia, eu estava no banheiro, porque tinha a menina que limpava o banheiro, mas eu precisava dar umas instruções, porque não estava legal. E eu estava ajudando ela a lavar o banheiro. E eu saí com as calças dobradas ainda, desci, coloquei uma postura, né, de gerente, e fui falar com essa cabeleireira. Ela foi e começou a elogiar o espaço. O espaço aqui é lindo, e eu queria ver com você o seguinte, vocês não alugam esse espaço? Aí eu, alugar, a gente não pensou. Ela falou assim, não, porque eu tenho salão aqui, mas meu salão está em reforma. E tô organizando um curso de mechas. E aí eu tô procurando um salão para estar esse curso. Olha. Aí eu liguei o alerta. É. Aí ela foi conversando, explicando. Eu falei assim, não, mas eu posso ver com a dona direitinho. Aí eu falei assim, então, esse curso já está perto de acontecer. Vai ser no próximo mês, em agosto, e eu tô trazendo uma profissional de fora para dar esse curso E era aqui. ela. Aí eu falei assim, sério? Quem? Ela falou assim, Tatiana Van Campo. Eu falei assim, o quê? Você pode ter certeza, eu convenço a dona do curso ser aqui. Mas tem uma condição. Gente, eu falei assim... Deus mesmo. Só com uma condição. Ela falou assim, eu qual? fazer o curso. Eu fazer o curso e não pagar R$1. O curso custava, Fechou. Ingrid, R$3 mil. Ela falou assim, combinado, você só não vai ter certificado. Eu falei assim, eu não quero certificado, eu quero quer aprender, conhecimento. Claro. E aí foi onde eu falei assim, Senhor... Não tem ninguém nessa história maior do que o Senhor. Quando Deus decide... Aí foi. Quando Deslanchou. Deus decide, vai. Aí vai. Aí deslanchou. Aí deslanchou. Eu fiz essa especialização com ela. Depois eu fui em outra especialização em São Paulo. E em 2 meses, que toda essa minha decisão começou em julho. Fiz o curso em agosto. Em setembro fiz outro curso. Quando foi em outubro... conversei com a dona do salão, não ia mais sair, mas pedi para ela para eu alugar cadeira e começar a atender lá como espaço das loiras. E ela concordou. Olha, e legal, em outubro gente, eu tinha como lá... Deus, é fantástico, que loucura, velho. Ingrid, realmente. eu tinha... Você tem uma ideia As como... pessoas têm que acreditar em Deus mesmo, ter tem fé. que acreditar, porque... tem que acreditar, tem que ter fé. Eu falo para todo mundo, Principalmente é fé, empresário. coragem. E empresário não tem como. Não tem pode, como. tem que acreditar e tem que olhar os sinais, né? As pessoas não percebem nos sinais que Deus manda, passa batido e a pessoa não se atenta que aquilo ali é uma ajuda, disfarçada ou sei lá, ou explícita, né? E a pessoa não se atenta e o cavalo passa. Olha, gente, que coisa interessante. Aí você foi, aí começou a atender lá. Comecei a atender lá, Ingrid, foi uma coisa assim, eu falo que foi uma coisa tão surreal, porque eu fazia 2 mechas na semana, uma mecha na semana. Eu passei a fazer 3 mechas todo dia, sem mentira, até de outubro pra frente, eu não tinha mais horário na agenda. E o trem foi só crescendo, só crescendo. Aí eu atendia 3, de 4, 5 clientes de mechas todos os dias. Agora você vai falar das clientes. Eu quero que você comece agora a falar das suas clientes, que eu adoro as histórias das clientes, gente. A cliente que chega lá agora, Verinha, vamos falar delas. Tipo de cabelo. A pessoa tem tipo de cabelo ou não? A pessoa chega lá, tem o teste, que eu sei que você não faz mecha sem teste. Não. Então, eu quero que você fale sobre isso. Sobre o teste, tipo de cabelo das teimosas. Eu quero que você fale... Tem as teimosas. Dos tratamentos. Então, a gente, no Espaço das Loiras,
a gente entende que mecha perfeita é mecha saudável. Uhum. Então, partindo desse princípio, eu não vou fazer mecha em qualquer cabelo. A cliente chegou lá, eu quero fazer mecha. Não, primeiro eu vou fazer uma avaliação. Então, vamos avaliar o seu cabelo. Então, a cliente passa por uma avaliação, o temido teste de mecha. Eu falo que é temido, porque teve cliente que já deu tacadia na cadeira. É temido. Toda vez que eu vou, eu fico nervosa. A cliente fica assim, ó. Então, assim, o pessoal morre de medo, mas tem que fazer, porque Tem que fazer. é através do teste que eu vou realmente saber como que tá a saúde do fio Mas o por medo, na verdade, dentro. é a frustração de não fazer a De mecha. não fazer a mecha. O meu medo, que ela me reprovou, tá, gente? 2 vezes eu não fiz e não teve jeito. E deu certo. E deu certo, o cabelo tá desenvolvendo, a gente conseguiu um resultado bacana. Eu tenho uma frase comigo que fala assim, se não deu certo, é porque deu certo. Uhum, Eu uso verdade. isso para as minhas vida. clientes, eu uso isso para minha vida. Então, se alguma coisa deu errado, eu olho, respiro. Se não deu certo, é porque deu certo. Lá na frente eu vou entender. E continuo. E assim eu falo para as minhas clientes. Então, se não deu certo o teste de mecha, é porque você precisa cuidar. A gente está evitando um dano maior. A gente está evitando um constrangimento lá na frente maior. Corte químico. Um corte que é o corte químico, né? Que é um ressecamento. Então, o que a gente faz? A gente recupera esse cabelo através de protocolos. Então, a gente tem protocolos de recuperação. Se o cabelo passar no teste, ótimo. A gente cria um design específico para a cliente e entrega o resultado para que ela saia feliz, né? Mas, caso contrário, a gente entra com tratamento. Então, a gente vai cuidar desse cabelo e vai recuperar esse E quem cabelo. não quer cuidar desse cabelo? A gente não faz a mecha. Não faz. Ela vai embora. Ela vai embora. A gente, inclusive, já sofreu por conta disso. Já teve pessoas que já fizeram comentários em canais, justamente falando da gente, que a gente não quis atender. Ué. Mas tem regra, tem regra. Eu prefiro que falem mal de mim, do Porque espaço, não fez, porque do que estragar não fez, o cabelo. do que estragar o cabelo. E aí, depois que eu comecei... E cada cabelo tem um protocolo, Cada né? cabelo tem um protocolo. Não necessariamente vai ser um que vai fazer 4 tratamentos, faz a mecha. Tem cabelos que com 4 tratamentos faz mecha, tem cabelo que com 2 faz mecha, tem cabelo que com 12 não faz mecha. Tem cabelo... Acho que eu fiz uns 3 meses, eu acho, até eu conseguir fazer. A gente fez bastante. Foi uns 3 meses, foi uns 8, 12, Foi um cabelo que veio, né? Ele veio tava justamente, detonado. ele tava detonado. E aí... E ela é sincera, gente, não tem xixi minha nega, não. Ela vai, fala e acabou, não vai fazer, vai cuidar. Se não quiser cuidar, vai para outro salão, mas volta chorando. Conta aí, Verinha. Já não, teve uma cliente no outro dia, que ela chegou lá no salão e ela fez avaliação. Aí ela foi reprovada. Aí o que aconteceu? Passaram-se 6 meses, ela volta no salão. 6 meses? 6 meses. Ela volta loira, com o cabelo todo quebrado. Nossa, triturado. Cada pedaço assim, ó, do cabelo. O cabelo dela, triturado. Eu Eu não sei o que fizeram no cabelo dela. Eu não sei. Uai, ele não passou no teste. Se ela fez, provavelmente deixaram muito tempo e triturou Não o cabelo, não? E aí é o que eu falo, um cabelo... Caramba, 6 meses, gente. cabelo, depois que ele passa por um corte químico, para ele recuperar, demora muito. Demora. É muito tratamento. Tem cabelos que são anos de tratamento. E, detalhe, no teste que eu fiz, o cabelo dela não passou. Nós fizemos 4 protocolos, ou seja, nós tratamos eles por 3 meses e o cabelo não recuperou ainda também. Ah, tá, depois do corte. Não recuperou para a mecha que ela quer, porque ela queria um cabelo bem loiro. Então, assim... O que as pessoas não entendem, né? Que e aí cabelo... chega num momento que a gente continua. Falou assim, nós vamos ter que continuar com o tratamento. E eu não vou fazer mecha no seu cabelo. Por quê? Porque o cabelo dela, ele partia. Então, chegou num grau de... foi algum procedimento químico que ela fez... alguma coisa, não sei se foi as mechas, pode foi ser também o grau progressivo, né, o grau de clareamento que foi tão intenso que o cabelo ficou oco, ele perdeu a massa. Então, leva um tempo para você devolver aquilo para o cabelo. O problema é que as pessoas hoje são imediatistas para tudo e não existe isso, Essa é a palavra né? certa.
Tudo agora é imediatismo, é para emagrecer, é para o cabelo crescer, é para ficar loira. Gente, milagre, as pessoas têm que parar. Não sei o que aconteceu com se foi a internet. Eu não sei que diabo que é que as pessoas acham, aquelas pessoas maravilhosas, a loira, a sarada. Gente, não é do dia pra noite que ela ficou assim, não. Isso. Pode saber que foram anos. Eu acho que é isso mesmo, Ingrid. O imediatismo hoje tá difícil. É isso mesmo, tá acabando com as crianças. A internet, ela passa as coisas de uma forma que... Não digo que seja mentira, mas quem está assistindo, ela interpreta do jeito que ela quer interpretar. Então, às vezes, a pessoa passa lá, tá ali sarada, ou tá com cabelo bonito, ou tá conquistando seus sonhos, né? Conquistando sua casa, realizando projetos, comprando carro. Não é do dia pra noite, mostra, tipo, mostra a pessoa ainda ali já comprando o carro. Mostra a pessoa já ali comprando o carro, mostra a pessoa ali já na casa, mostra a pessoa já sarada, mas não mostra o processo. E existe um processo árduo, um processo doloroso. E aí é onde eu falo, só consegue chegar lá, só consegue a bênção quem suportou o processo. E aí, as pessoas levam isso para tudo quanto há. Então, chega no cabelo. E aí, entra no Instagram. Entra no Instagram do Espaço das Loiras. Vê cada cabelo fantástico. Um mais lindo que o outro. Entra lá, gente. Espaço das Loiras. @Espaço das Loiras 1. E aí, as pessoas olham, veem e falam assim, caramba, eu quero aquele cabelo. Mas, quando você fala que teve um processo, muitos não querem passar por esse processo. Então, é onde a gente explica para o cliente que vai lá, ó, você precisa cuidar, a gente vai entrar com um protocolo agora, vai restaurar a saúde. E quem tem paciência, eu falo para você, chora na cadeira. Eu aprendi a ter paciência com a Vera, porque eu não tinha também, não. E você vê que eu seguro. E também tem que cuidar em casa, né, Vera? E cuidar não é só no salão também, né? Também não vai fazer milagre, a pessoa vai lá, você monta um protocolo bonitinho e a pessoa em casa não faz nada. Não hidrata, não usa um shampoo bom. Infelizmente, a loira, ela vai gastar. Infelizmente ou felizmente, né, Verinha? Não sei, né? Tem uma frase que fala assim, você quer ser loira, se prepara para perder um rim. Ai, que horror. O pessoal brinca muito. Mas por quê? Porque é um investimento. É um investimento. Você tem que investir em bons produtos. Não adianta você correr para o mercado e comprar aquelas linhas achando que vai resolver o seu cabelo, porque não vai. Ele não vai entregar, porque o cabelo ele passa... É a tinta também, né? É a tinta, é o processo químico. Porque quando eu não pintava meu cabelo, não descoloria, não pintava... A coloração. Eu usava seda. E agora nem pensar. Não existe mais usar seda, porque tem a tinta também. Não é só o loiro. As pessoas acham também que é só o loiro. Não. A tinta também detona. Tem a coloração. Tem que usar produto bom. Falou em processo químico, vai ter problema. Falou... tem gente que faz a mecha... E fala, eu quero recuperar. Aí tem cabeleireiras que chega e fala, faz progressiva no dia da mecha. Fazer progressiva no dia da mecha é proibido. É proibido. E as pessoas fazem muito, e as pessoas fazem Verinha? demais. Então, pensa, você imagina o cabelo tá ali. Passou por um processo químico. O cabelo, quando ele tá virgem, a cutícula tá toda assim, juntinha. Fechada. Quando ele passa por um processo químico como a descoloração, ele vai abrir a cutícula. Ele vai ficar com a cutícula. E a cutícula, ela não é nada mais, nada menos do que a proteção de tudo que é saudável, de toda a força do seu cabelo, fica ali dentro do córtex. Tem um córtex ali dentro, onde fica todas as vitaminas, onde fica todos os aminoácidos, a melanina, tudo acontece ali dentro. E quem protege? A cutícula. Então, quando eu abro a cutícula, tudo que está ali dentro está tudo exposto. E aí, qual é a minha obrigação? É entrar com tratamentos específicos que vão entrando ali por debaixo da cutícula, vai repondo o que foi tirado na descoloração e vai selando, fechando essa cutícula. Né? Que é outro Tem um processo. Dia antes e depois. E aí, quando você vem com a progressiva, ela simplesmente faz o quê? Ela não devolve nada lá dentro. Só fecha. Ela só sela a cutícula. E aí, selou aquele cabelo totalmente fragilizado. E aí, qual é a tendência desse cabelo com o passar dos dias? Quebrar. É por isso que você pode observar, cabelos progressivados, eles são finos, perde massa,
Entendeu? Porque justamente por isso, porque ele retira, ela tira, nada entra ali dentro depois que você sela um cabelo. Ai, gente, eu não sabia disso, então é por isso. A progressiva não. vai e fecha, é ilusão, então. É ilusão, é ilusão. Então, ela não vai tratar. Ela não vai tratar. Eu, graças a Deus, tenho clientes que eu consigo convencer, cacheadas, que tá com cabelo lindo, porque conseguiram passar pela transição, porque optaram em ser loira. Porque eu falo para minha cliente cacheada, aliás, a minha cliente de progressiva, ou você é loira ou você é lisa. Ela já me convenceu, gente. Não faço mais. Porque eu tinha essa ilusão. Não era nem pra alisar o cabelo, porque não precisa alisar meu cabelo. Mas. Pra manter alinhado. Era pra ele baixar, assim, né? Do puff. Do puff. E não. E agora eu não fiz, gente. Olha aí meu cabelo. E aí a gente entende. E aí eu começo Eu a ter entendi. esse trabalho. E eu acho legal. Quando eu consigo. E você foi a única que conseguiu me convencer, porque é difícil você achar uma cabeleireira que se importa de fato com o seu cabelo. As pessoas normalmente pensam no dinheiro, Sim. né? Ah, vou fazer 300 mechas. Ela está Ficar- insistindo, se ela quisesse quebrar o cabelo, depois ou ela volta ou ela vai ela embora, vai. enfim. A Não pessoa não volta. se preocupa. E realmente você se preocupa mesmo com a Muito. saúde do cabelo, com as clientes e com sonhos, né, Vera? Fala um Sonhos. pouquinho dos sonhos, das que choram lá, E aí é que onde você. realizam sonhos. E aí é onde você entende. E aí é onde eu entendi porque que Deus fez todo esse milagre, Esse todo esse processo. mover na minha vida para eu entrar pro mundo das mechas. Porque as mechas, Você tem paciência, né? a gente cura. Nós, cabeleireiras, temos o dom de curar através das mechas. Porque o cabelo para a mulher é muito importante, né? A maioria das mulheres se importam muito com o cabelo, né? E aí eu falo, lá na nossa página tem, não cuidamos de cabelo, cuidamos de almas, justamente por isso. Porque o que vem à frente para nós, do Espaço das Loiras, para mim, Pra não equipe. para a equipe lá, não é o dinheiro da cliente, é a satisfação, é o sorriso no rosto, é o sonho realizado. Eu já recebi abraços de cliente, choro de cliente que sabe que estava em depressão e que só foi lá quando mesmo. o cabelo quebra, dá uma depressão mesmo. E ela só foi lá porque ela via no cabelo um caminho dela se sentir de novo renovada. E através dos cabelos eu consegui entregar um sorriso para ela. Então ela olhou nos meus olhos e ela falou: você me entregou vida de novo, Vera, através dessas mechas. É legal. Quem gosta entende que Nossa, isso é real, né? E aí é onde você fala, cara, eu quero usar o meu dom para curar pessoas através da minha cadeira. E aí é onde o meu propósito não termina, porque não termina na cliente, ele termina na cabeleireira, onde eu ajudo cabeleireiras a curar pessoas. Então, é como se eu espalhasse isso pelo mundo. Nos cursos. Vamos através falar dos cursos cursos que você dá também. que eu Vamos falar dou, um pouquinho. que é o curso online, né? Eu trabalho com curso online. Tem online e presencial, É né? online Que eu já vi até de presencial. Paris, que veio a moça da França fazer. Teve. Ela fez uma semana, 10 dias de curso comigo, ela veio de Paris. Que é cabeleireira lá. Que é a cabeleireira lá. Pra poder pegar a minha técnica pra levar pra lá, porque meus cabelos fazem sucesso lá. E a Vera não é aquele tipo de empresária que tem a equipe dela que é grande. Todos lá trabalham que nem a Vera. Ela faz questão de passar toda a expertise dela, todo o conhecimento. Eles fazem curso com ela, que é importante. Sim, né? sim, faz curso comigo. Além dos de fora, que toda semana a Vera tem curso lá no salão. Todos trabalham como ela. Não tem esse negócio de, a Vera trabalha do jeito... Não, ela faz questão de passar tudo para a equipe dela, que eu acho isso muito interessante. Se ela estiver ocupada, qualquer uma das meninas que atenderem, vai ser satisfatório também. Vai atender. Então, acaba que eu trabalho com isso, eu desenvolvo pessoas. Então, assim, as mechas, eu falo hoje de peito aberto que as mechas transformaram a minha vida. Então, assim, eu consegui atingir um nível que eu jamais pensaria em atingir. Então, na minha casa hoje, eu tenho 2 anos, vai fazer 2 anos em dezembro, né? 1 ano e meio que eu perdi meu pai. Então, quem é a base lá em casa, na minha casa mesmo, eu tenho meus irmãos que são apoio, minha família é muito importante para mim. Mas na minha casa, no meu centro, no meu núcleo, a base sou eu. Então, hoje eu consigo, eu trabalho para entregar essa segurança para minha mãe, para minha filha, que são os meus, como que eu posso dizer, combustíveis diários. Então, eu trabalho, eu vivo por elas,
para poder entregar para elas um conforto e também para usar o meu dom para agregar na vida de outras pessoas. Então, as mechas mudaram a minha vida e eu hoje digo que eu uso as mechas, eu quero que as cabeleireiras também transformem a vida delas através das mechas. Que legal. Então, esse é o meu objetivo. Dividir o seu dom. Meu dom, meu conhecimento. Ajudar, na verdade, é lapidar o dom delas, né? Porque eu falo para elas, eu falo assim, Deus te deu um dom, mas eu vou te ajudar, né, a viver desse dom. Não adianta só ter o dom. Então, no final de tudo, Ingrid, eu vivo para uma coisa. Eu pego o dom que Deus me deu, eu lapido e eu curo pessoas. E eu pego o dom que Deus deu às cabeleireiras. Não tinha como você ser bem-sucedida na sua profissão. Você pensando assim na pessoa, no próximo, em ajudar. Para eu ajudar outras cabeleireiras a viverem o que eu vivo. E se você parar para pensar, tudo parte dele e volta para ele. Claro. Então, a honra e a glória, eu trabalho para a honra e a glória não ser minha, para a honra e a glória ser dele. Então, eu falei e eu falo para ele todos os dias que o Senhor me dê sabedoria, capacitação, para que eu suporte o processo e eu exalte o seu nome. Porque é para isso. Legal. E então, hoje eu uso a área da beleza e a gente trabalha e eu desenvolvo, como você falou, tem os cursos, né? Que a gente está aí agora fazendo lançamento, né? Os projetos futuros, vamos falar sobre eles. Ontem eu passei o dia todo gravando um curso. Isso, verdade. Ontem eu passei gravando um curso, que é o curso Papaléguas, que é uma técnica que eu criei, já desenvolvi. Foi feito no meu. Foi você que criou, Verinha? Gente, ela fez minhas mechas em 40 minutos e eu fiquei loira. Nunca aconteceu na face da terra. Você vê? Montei assim, rapidinho ela montou o cabelo. Em 25 minutos, em 40 minutos ela tirou. Deu 1h e... Deu 1h e pouco, não foi? Foi rapidinho, foi? As meninas falaram, Ingrid, nunca uma mecha tão rápida nesse salão. Eu falei, por quê? Mas eu vou falar o porquê. Eu e a Vera chegou à conclusão, eu falava pra ela, Verinha, não dá pra ficar pouco tempo no meu cabelo quebra, meu cabelo é frágil, eu tenho outros problemas hormonais, que isso também influencia, né, Vera? Também, influencia. As pessoas acham que é só o cabelo, não, a parte hormonal da mulher influencia também, na saúde do cabelo, sim, então eu tenho um problema, enfim, não vem ao caso, mas você também tem que investigar caso o seu cabelo não aguente, eu falava pra ela, Verinha, não dá pra ficar lá, Ingrid, não sei, vamos ver, ela nunca fala, dá, não dá. Foram 40 minutos. Ela montou na técnica Papaléguas em 25 minutos, meia hora no máximo. E ficou 40 minutos no meu cabelo e tirei, eu estava loira. Que as meninas ficaram, como assim, que você foi mais rápido? Eu falei, não, porque a Vera descobriu que no meu cabelo é pouco tempo. Sim, ele abriu rápido. Chegou no tom que a gente precisava e tá ótimo. Que eu não quero ser loira branca, não combina. Sim. É esse loiro dourado que a gente achou e eu adoro. E é isso, e a Vera descobriu, é o que eu digo, cada cabelo é um cabelo. E no meu foi assim, não quer dizer que no seu vai ser assim. No meu foi assim, né? Sim, cada cabelo. Até porque as loiras brancas precisam de mais tempo. Mas com a técnica, aí volta, com a técnica Papalégua, com o seu projeto. E isso, aí com a técnica Papaléguas, a gente gravou o curso online, estamos agora e vamos lançar ele na próxima semana. Justamente, lançamento para a próxima semana. Lançamento para a próxima semana, justamente para que as cabeleireiras tenham acesso a essa técnica. E eu tenho, assim, teve uma cabeleireira que teve acesso à técnica, ela saiu do Goiás para vir fazer um curso aqui comigo. Você já está dando esse curso? Já estou dando. Ela fez o curso Papaléguas. Tá. O lançamento agora vai ser na internet. Agora vai ser o lançamento online. Ela fez o presencial. Quando ela chegou lá, 2 dias depois, ela tá me mandando o print de uma mecha que ela cobrou R$600. E ela cobrava apenas 250 no máximo numa mecha, Ingrid, você acredita? Acredito. Conseguiu entregar um resultado, ela se sentiu super segura e conseguiu a partir de... Ela falou assim, não, eu tenho capacidade para entregar esse cabelo. Porque antes ela falava, não, meus cabelos não valem isso. Depois da técnica Papaléguas, a segurança que ela sentiu, ela falou assim, não, meu cabelo vale sim. Vale esse preço e cobrou e a cliente pagou feliz. E ela foi e entendeu que ela pode mais. E é esse o meu propósito. Fazer com que com que as pessoas, com que as cabeleireiras entendam que elas podem mais. Então, a gente tem mais lançamentos programados para esse ano. Mais projeto? Mais projeto para esse ano. Tem a marca de produtos, né? Que a gente desenvolveu um produto para o antiborrachamento, que é o Force Repair. Pode falar?
Posso falar, é o Force Repair. Ele é um produto que você coloca no cabelo assim que tira o pó descolorante. Assim que você tira o pó descolorante do cabelo na lavagem, você vem com esse produto para tirar aquela elasticidade. Então, o nosso projeto agora é foco E aí esse nele. produto ele já repõe ali Aí ele as vitaminas? ele chega... Porque o que acontece? Quando o cabelo passa pelo processo de clareamento, ele altera o pH. Então, para um cabelo estar estável ali no seu pH, tranquilo, ele vai estar ali entre o 5 e o 6, ele está bem tranquilo, está num pH bom. Mas quando ele chega, e o neutro, né, o 7, mas quando ele está ali no 6, ele está num pH tranquilo ali, entre 5 e 6. E aí, quando eu faço a descoloração, ele sobe para um pH 10. Então, ele já começa a ficar elástico. Molinho, então, né? ele precisa voltar para esse pH normal ali, mais próximo do normal. E aí, esse produto, ele entra para voltar na hora. E aí, ele volta, ele tem aminoácidos, ele vai repor alguns aminoácidos. Aminoácidos, ele é uma... A proteína, ela vai sendo dividida ali, então ela chega em aminoácidos, que é o que vai entregar resistência para o cabelo. Aminoácidos nanopartículas que vai dar força, vai deixar o cabelo mais resistente. Então, ele pra não quebrar. Ele tem aminoácidos, então ele vai repor ali uma parte desses aminoácidos. Ele também contém óleos, mas é importante que depois dele entre com uma nutrição. Algum tratamento que entregue lipídio, porque as mechas tendem a ressecar, perde água, óleo, gordura. Então, a gente entra com esse processo. Mas é um produto que já entrega um resultado muito satisfatório. Eu fui atrás dele porque eu queria algo que desse segurança para nós cabeleireiros, porque nós mexemos com química, então corre o risco do cabelo sensibilizar. Então, a gente precisa... Todos sensibilizam, né? Uns mais, uns menos, né? De repente então, a gente precisa... Depende do cabelo. Do cabelo. Do tratamento que tá fazendo antes. E lá no salão também tem a pré-química e a pós-química, não é? Sim, a gente tem os nossos protocolos. Então, no dia da mecha mesmo, a gente vai fazer uma pré-química para deixar o cabelo limpo, né? De metais, algo que possa prejudicar o clareamento. Aí, depois da pré-química, a gente entra com o clareamento. Depois do clareamento, a gente entra com a pós-química, né? A pós-mecha, que é o tratamento onde vai repor lipídios, vai repor ali um pouco de aminoácidos, repor carbono. E vai entregar aquele brilho que tem nos cabelos, né? Do espaço das loiras, aquele balanço. E aí, dependendo do protocolo, a cliente vai voltar depois, isso que eu ia te perguntar. vai estender o tratamento por 1 mês ou 2 meses. Então, por isso que a gente tem vários protocolos e vai de acordo com cada cabelo. Com cada cabelo e também com a cliente. Tem cliente que gosta de investir, tem cliente que prefere investir ali no básico e em casa ela mantém os cuidados. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, a gente acaba trabalhando com todo tipo de cliente. Não tem A ou B, não. A gente trabalha com a cliente que ama um cabelo saudável, ama uma mecha bonita, que ama se sentir bonita. Então, a gente está lá no espaço justamente para isso, né? E já falamos de todos os projetos ou tem mais algum projetinho aí em mente? Não, a gente está... Agora, a gente focada, né? O projeto do foco mesmo é justamente... Do Papaléguas. O Papaléguas, são os cursos online, né, que é o desenvolvimento da cabeleireira. Então, eu vou pegar 2025 para dar um gás nesses projetos online, né? E, enquanto isso, a minha equipe, o meu time, continua trabalhando dentro do Espaço das Loiras. A gente está reformulando agora a ambientação. Então, estou concentrando toda a minha operação num lugar só. Tanto gravação de curso, quanto curso presencial, quanto o salão também e a central de vendas. Então, a gente está indo para uma empresa e eu estou unificando e colocando tudo no mesmo lugar para ficar mais fácil a gestão. Com certeza. Porque empreender não é fácil. Lugares, não dá para você estar em vários lugares ao mesmo tempo, não. E tem que estar lá, o dono tem que estar lá, né? Tem que estar. Nem que seja para auxiliar, para dar um conselho, enfim, as meninas estão lá trabalhando, Vera sempre passa lá olhando para ver se está tudo bem, né? Sim, sim. Na hora dos testes, a Vera sempre passa e olha junto com as meninas. E eu falo mesmo, falo para as meninas, falo para o pessoal.
E falo até mesmo para todo mundo, né, que está aqui nesse podcast, que acredito que tem empreendedoras, acredito que tem muitas mulheres com muitos desafios também, né? Mas o que eu falo é: tenha projetos, não se desespere, porque vai ter baixos, não tem só altos. Não se desespere. Não existe. Mantenha o foco. Vida de empresário é assim, altos e baixos. É altos e baixos. Mantenha o foco. E eu vou deixar aqui até uma mensagem do meu querido pai, que numa das conversas, uma pessoa muito, muito honrada, muito maravilhosa, assim, um pai incrível. Uma das últimas conversas que eu tive com ele me deu um conselho. Ele falou: minha filha, porque ele sabe como que eu sou afoita, que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele falou assim: minha filha... Ele pegou como exemplo os tapetinhos lá da cozinha. Ele falou assim: tá vendo esses tapetes aqui da cozinha? Faz o seguinte, compra um de cada vez. Então, se você tiver que comprar, compra o primeiro do fogão, depois você compra o da cozinha, depois você compra o da pia e vai organizando. E então, foca em cada um primeiro, para uma coisa não atropelar a outra. E eu tô levando isso agora, onde se tem que fazer várias coisas, beleza. E mulher tem isso, né? Tem. Mulher tem essa versatilidade, quer fazer um monte de coisa e consegue. Mas foca, né? Vamos uma coisa por vez. Primeiro vou fazer isso funcionar, vou organizar isso, vou comprar isso, vou deixar isso pronto. Tá certo, tá bem? Agora a gente vai pro próximo. E assim, a gente vai organizando. Pra ficar com excelência, né? Pra ficar com excelência, tudo de Verinha, cada então vez. fala do Instagram, fala seu Instagram, aonde fica o salão, que dia funciona, horário. Falo sim. Então, olha só. O meu Instagram, eu tenho 2 Instagrams, né? Vera Lúcia Mechas. É o Vera Lúcia, onde eu trabalho muito online. Então, ele é focado para cabeleireira. Então, a gente está com um projeto agora grande, né? Desse de deslanchar o digital mesmo, porque eu resolvi focar nas cabeleireiras. Então, a gente está até agora em contagem regressiva. Tô lançando uma nova identidade agora essa semana. Não podia nem falar, né? Porque o povo nem sabe o que vai ser, mas eu falo para você. Então, a gente está vindo com toda a reestruturação do perfil. Então, Vera Lúcia Mechas com muitas novidades agora daqui para frente, né? E o do Espaço das Loiras, para quem é cliente, Espaço das Loiras 1, né? Então, Espaço das Loiras 1 é o nosso Espaço das Loiras. É o site, é o Instagram para clientes. Então, @Espaço das Loiras 1, para você que quer conhecer o nosso trabalho, que quer frequentar o salão. A gente atende no Espaço das Loiras de terça a sábado. Segunda-feira é fechado, é administrativo, mas de terça a sábado, a gente atende aí, aberto para o público, né? E a gente se localiza, eu estou concentrando toda a operação aqui em Taguatinga, na QNA, aqui em Taguatinga. QNA 27. QNA 27. Então, a gente está organizando tudo aí, mas quem você quiser, segue a gente. Vai lá, dá uma olhadinha e faz uma visita, se for possível, né? Vai lá conhecer. Não vão se arrepender, lá é muito não vai legal. Se arrepender. A gente procura entregar ali. A minha ideia é fazer com que a cliente sinta-se em casa, né? O Espaço das Loiras é uma extensão da casa. É muito bom, muito bom. Tem lanchinho maravilhoso, tem um cappuccino que eu... Não tem nenhuma confeitaria nem cafeteria aqui em Brasília que é igual pra mim. O da Vera é melhor, lá do salão. É sério. Sério? Eu adoro cappuccino. Obrigada. Nem tomo cappuccino fora, só tomo lá. Só toma lá, né? Só tomo lá. Olha só. Super indico, viu, gente? Verinha, eu queria te agradecer. Foi um prazer te receber aqui no meu podcast, Vitrine Saúde e Beleza. Falamos de beleza, que eu tava falando muito de saúde. Não, mas a gente falou da saúde do cabelo também, né? Falamos, saúde. Foi muito legal. Eu queria te agradecer. Foi um prazer te receber. Imagina. As portas estão abertas. Quer dar mais algum recadinho ou já deu todos? Não, eu fico muito feliz, né? Eu queria também te agradecer, como eu falei. É uma honra participar do podcast aqui com você, contar um pouco da minha história, claro, né? Que é muito interessante. É importante, porque é pra gente entender, porque às vezes é aquilo que a gente está falando sobre a internet. As pessoas olham na internet e falam assim, meu Deus, mas é tudo muito perfeito.
É. Mas por quê? Porque na internet ninguém mostra as feridas. Existe um bastidor, né? Existe um bastidor. Na internet a gente só mostra o machucado sarado, né? Remendado, pronto. Mas a ferida, as noites de choro não é passada na internet. Não. Então, é aquilo que eu sempre falo. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter um norte, né? Eu sempre, igual você falava, eram os projetos e tudo, e eu falo, todo mundo tem que ter na sua vida, seja empresária, seja esposa, seja mãe, tem que ter um projeto. Porque se a gente não tiver, a gente vive no esmo, né? A gente vive sem direcionamento e qualquer coisa que chegar até nós, a gente acaba aceitando. Por quê? Porque a gente não tem clareza e não sabe o que a gente quer para nós. Então, tem que ter uma direção, a gente tem que ter uma direção, a gente tem que acreditar. Um foco. A gente tem que ter um foco. E eu sempre falo, Deus fez a gente para viver o extraordinário. Ele preparou uma vida maravilhosa para todos nós, independente. Não existe nem feio, nem bonito, nem preto, nem branco. Todo mundo Ele preparou para viver. E aí algumas pessoas alcançam essa prosperidade e outras não. Mas por quê? Porque muitas vezes não suportam o processo, porque muitas vezes perdem a direção e eu acho que talvez duvida, né? Não acredita. Mas a gente precisa acreditar no maior. Que tudo vai dar certo, e no final das contas, tudo vai dar certo. Obrigada, viu, querida? Tá? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui. Todo meu. E vamos embora pra cima. Com certeza. E projeto, sucesso, tudo vai dar certo. Gente, eu queria agradecer. Estamos terminando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Meu Instagram é @IngridPittman-Roriz. Segue lá nosso canal do YouTube também, Vitrine de Brasília. Vitrine da Capital. Eu sempre erro, Verinha. Vitrine da Capital é o nosso canal lá no YouTube. Na próxima quinta-feira vai ao ar nosso programa. Obrigado, meus telespectadores. Até a próxima. Tchau, tchau. Acabou, refaz. Ai, só porque eu errei esse finalzinho? Ah, não. Terminando mais um, gente, Vitrine Saúde e Beleza. Agradecer a Vera Lúcia, Rainha das Mechas. Segue lá, gente. Meu Instagram é Ingrid Pittman-Roriz. E o nosso canal do YouTube é Vitrine da Capital. Na próxima quinta-feira, nosso programa vai ao ar. Até a próxima. Obrigada.